esmeril ou com lixa quando a área a ser colocado o reparo atingir a estria. Com pincel, aplique cimento vulcanizante na área preparada, efetuando movimentos circulares e aguarde a completa secagem. Retire o filme protetor metalizado do remendo, evitando o contato com a ligação e aplique-o centralizando no dano. Rolete o remendo do centro para as bordas. Para concluir o processo de reparação, retire o filme protetor transparente, iniciando do centro para as bordas. Substituição de válvulas. Plaqueta. A plaqueta é um reparo com lona, destinado à substituição de válvulas em câmaras de ar de pneus para veículos de carga, agrícolas e OTR. Remova a válvula a ser substituída. Retire a porca e a arruela da nova válvula. Acondicione a válvula no interior da câmara de ar. Raspe a área onde estava localizada a válvula e plaqueta originais e aplique um remendo. No lado oposto, aplique a nova válvula e plaqueta. Selecione a plaqueta de acordo com a câmara de ar a ser reparada. VP05. Câmaras que se destinam a pneus de aro inferior ou igual a 18 polegadas. VP06. Câmaras de ar que se destinam a pneus de aro igual ou superior a 19 polegadas. Raspe a área com moto esmeril e após limpe com um limpador químico Buff Pal. Com pincel, aplique cimento vulcanizante na área preparada, efetuando movimentos circulares e aguarde a completa secagem. Retire o filme protetor metalizado da plaqueta, evitando o contato com a ligação e aplique-a. Rolete o remendo do centro para as bordas. Retire o filme protetor transparente, iniciando do centro para as bordas. Através do furo da plaqueta, posicione a haste da válvula, que se encontra no interior da câmara de ar, recortando de forma a permitir a montagem do conjunto. Fixe o conjunto apertando a porca com chave apropriada. Reparações de pneus. Pequenos danos. Define-se como pequenos danos perfurações de até 8 mm, cuja reparação deve ser feita com reparos de borracha planos, VF, VFP e RT3, combinados MC ou plug tarugo Vipstein. O reparo VF foi desenvolvido para a reparação de danos de 3, 6 e 8 mm em pneus radiais e diagonais de automóveis e caminhonetas, na região da banda de rodagem e flancos. Em pneus de automóveis, não são permitidas reparações na área dos flancos. Após identificar o que danificou o pneu, remova-o e limpe a área afetada, tomando cuidado para não aumentar o dano e afetar a estrutura da carcaça. Vipstein. Para evitar infiltrações e contaminações da carcaça, recomenda-se preencher o dano com Vipstein de tamanho adequado. O reparo Vipstein foi desenvolvido para o reparo de danos de 6, 8, 10, 13 e 15 mm. Com fresa adequada e furadeira de 2000 RPM, seguindo a inclinação do dano, faça pelo menos 3 inserções, de dentro para fora, tomando cuidado para não aumentar a extensão do dano. Aplique cimento vulcanizante na área perfurada e no Vipstein. Com auxílio de agulha especial, insira o Vipstein de dentro para fora. Corte o Vipstein aproximadamente 2 mm acima da banda de rodagem. Reparos VF e VFP. Para evitar contaminações nas ferramentas, recomenda-se fazer uma limpeza prévia na região demarcada com um limpador químico Buff Pal. De acordo com o tamanho do dano,
selecione o reparo VF e VFP na tabela de aplicação VIPAL e demarque, com giz escolar, a área interna do pneu, de acordo com as dimensões do reparo selecionado. Abra os talões, raspe a área demarcada, obtendo uma textura uniforme, conforme padrão RMA1 ou RMA2. Com pincel, aplique cimento vulcanizante na área preparada, efetuando movimentos circulares e aguarde a completa secagem. Retire cuidadosamente o filme protetor metalizado da ligação, evitando qualquer contato com a mesma. Aplique o reparo, centralizando-o no dano. Rolete fortemente o reparo do centro para as bordas. Retire o filme protetor transparente, iniciando do centro para as laterais. Reparo RT3. Em reparos de até 3 mm em pneus de automóveis e caminhonetas, pode ser utilizado o reparo RT3. Para tanto, siga as instruções do exemplo anterior da aplicação do reparo VF. Reparos MC. Os reparos MC são compostos por um disco e uma haste que cumprem a dupla função de vedar e preencher o dano. Estes reparos destinam-se à reparação de danos na banda de rodagem, não inclinados, de 3, 6 e 8 mm, em pneus diagonais e radiais sem câmara. Identifique e retire o objeto que danificou o pneu. Com auxílio de punção ou agulha, avalie a extensão e sentido do mesmo. Para evitar contaminações nas ferramentas, recomenda-se fazer uma limpeza prévia na região demarcada com limpador químico Buff-Pal. Com fresa adequada e furadeira de 2000 RPM, respeitando o sentido do dano, faça pelo menos 3 inserções, de dentro para fora, tomando cuidado para não aumentar a extensão do dano. Demarque com giz escolar a área interna do pneu, de acordo com as dimensões do reparo selecionado. Abra os talões, raspe a área demarcada, obtendo uma textura uniforme, conforme padrão RMA1 ou RMA2. Na sequência, aspire os resíduos. Com pincel, aplique cimento vulcanizante na área preparada, efetuando movimentos circulares e aguarde a completa secagem. Retire o MC da embalagem manuseando apenas pela haste de metal, evitando contaminações. Com pincel, aplique cimento vulcanizante no disco e na haste do MC. Aguarde a completa secagem. Aplique o MC de dentro para fora do pneu, usando como guia o arame. Com o alicate, puxe o reparo MC pela haste de borracha, até obter um assentamento do disco sobre a área raspada do pneu. Rolete fortemente o disco do MC do centro para as bordas. Corte a haste do MC aproximadamente 2 mm acima da banda de rodagem. Reparações temporárias. VIPA-Seal. O reparo VIPA-Seal destina-se a consertos emergenciais de danos de até 6 mm na região da banda de rodagem. Localize o dano e retire o objeto perfurador. Se o furo for superior a 6 mm, o conserto deve ser feito pelo processo tradicional. Detecte a inclinação de perfuração com auxílio da agulha especial e faça movimentos rotativos para acomodar as pontas das lonas e facilitar a aplicação do VIPA-Seal. Infle o pneu um pouco acima do normal. Retire o VIPA-Seal do filme protetor e introduza-o na fenda da agulha. Imediatamente, introduza o VIPA-Seal no dano, respeitando a inclinação da perfuração.
girando a agulha lentamente até 1/4 de volta, 90 graus. Retire a agulha e corte o excesso de Vipacil 1 milímetro acima da banda de rodagem. Rode cuidadosamente até o auxílio técnico especializado mais próximo e solicite a aplicação de um reparo ou manchão apropriado. Reparações com manchões. Manchões VD e VDL. O manchão VD, Vipal diagonal, é especialmente indicado para a reparação interna de pneus diagonais na região da banda de rodagem, pelo método a frio. O manchão VDL, Vipal diagonal lateral, é especialmente indicado para a reparação interna de pneus diagonais na região do flanco, pelo método a frio. O manchão VD possui lonas dispostas de acordo com a estrutura do pneu diagonal, devolvendo assim a resistência original do pneu na região avariada. O dano que afetar entre 25% e 75% das lonas da carcaça de um pneu diagonal de transporte de carga é considerado não passante e requer a aplicação de um manchão para reforço. Quando o dano afeta menos de 25% das lonas da carcaça, não requer manchão de reforço. O dano que afeta 75% ou mais das lonas da carcaça é considerado passante e também deve ser efetuada uma reparação com manchão. Identifique o dano com auxílio de punção ou agulha para avaliar a extensão e sentido do mesmo, removendo eventuais objetos. Demarque o local do dano com giz escolar. Escareie o dano formando um ângulo de 90 a 120 graus, eliminando as lonas expostas. Meça o dano na segunda lona externa do pneu e verifique se o mesmo se encontra nos limites de reparação. Identifique o tamanho do dano e a capacidade de lonas do pneu. Selecione o manchão conforme a tabela de aplicação, observando as indicações de aplicação para danos passantes e não passantes. Para evitar contaminações nas ferramentas, recomenda-se fazer uma limpeza prévia na região demarcada com um limpador químico Buff-Pal. Mantenha o pneu em posição normal, posicione o gabarito no centro do dano e demarque o contorno com giz. As setas indicativas do gabarito devem estar voltadas para o talão. Abra os talões, raspe a área demarcada, obtendo uma textura uniforme conforme padrão RMA1 ou RMA2. Remova todo o pó e elementos contaminantes da área raspada para obter uma superfície limpa e seca. Recomenda-se fazer a remoção por aspiração. Com o pincel, aplique cimento vulcanizante para reparos a frio ou cola Vulk para reparos a quente na região raspada, efetuando movimentos circulares sem ultrapassar a área raspada e aguarde a completa secagem. Retire cuidadosamente o filme protetor do manchão, do centro para as laterais, evitando qualquer contato com a ligação. Centralize o manchão no dano. As setas indicativas do manchão devem estar voltadas para o talão. Rolete fortemente o manchão do centro para as bordas, para evitar oclusão de ar. Com o pincel, aplique uma camada uniforme de selante na borda do manchão, cobrindo a área raspada não protegida pelo manchão. Vulcanize o pneu, respeitando as variáveis do processo. Em casos que somente for aplicado o manchão, deixe secar por aproximadamente 10 minutos antes de montar ou inflar o pneu. Manchões Rack. O manchão Rack, manchão radial centralizado Vipal, é especialmente indicado para a reparação interna de pneus radiais pelo método a frio. O manchão Rack possui lonas dispostas de acordo com a estrutura do pneu radial, devolvendo assim a resistência original do pneu. Identifique o dano com auxílio de punção ou agulha para avaliar a extensão e sentido do mesmo, removendo eventuais objetos. Demarque o local do dano com giz escolar.
Escareie o dano formando um ângulo de 90 a 120 graus, eliminando os cabos de aço expostos. Meça o dano na parte interna do pneu, verificando se o mesmo se encontra nos limites de reparação, considerando diâmetro do dano vazado na banda de rodagem, tamanho do dano medido no sentido talão a talão, tamanho do dano medido no sentido de rotação do pneu, diâmetro do dano passante no ombro do pneu. Selecione o manchão adequado de acordo com a tabela de aplicação. Para evitar contaminações nas ferramentas, recomenda-se fazer uma limpeza prévia na região demarcada com um limpador químico Buff Pal. Mantenha o pneu em posição normal. Posicione o gabarito no centro do dano e demarque o contorno com giz. As setas indicativas do gabarito devem estar voltadas para o talão. Abra os talões. Raspe a área demarcada obtendo uma textura uniforme conforme padrão RMA1 ou RMA2. Remova todo o pó e elementos contaminantes da área raspada para obter uma superfície limpa e seca. Recomenda-se fazer a remoção por aspiração. Com um pincel, aplique cimento vulcanizante para reparos a frio ou cola Vulc para reparos a quente na região raspada, efetuando movimentos circulares sem ultrapassar a área raspada e aguarde a completa secagem. Retire cuidadosamente o filme protetor do manchão, do centro para as laterais, evitando qualquer contato com a ligação. Centralize o manchão no dano. As setas indicativas do manchão devem estar voltadas para o talão. Rolete fortemente o manchão do centro para as bordas, para evitar oclusão de ar. Com pincel, aplique uma camada uniforme de selante na borda do reparo, cobrindo a área raspada não protegida pelo manchão. Vulcanize o pneu, respeitando as variáveis do processo. Em casos que somente for aplicado o manchão, deixe secar por aproximadamente 10 minutos antes de montar ou inflar o pneu. Retirada do liner. Quando houver soltura, contaminação ou recomendação do fabricante, o liner deve ser retirado. Demarque uma área aproximadamente 15 mm inferior à demarcada para o manchão. Com auxílio de um estilete, recorte cuidadosamente o liner sem atingir a carcaça. Remova o liner e raspe a área demarcada para o manchão, tomando cuidado para que as bordas do liner restante termine em ponto zero. Quando houver retirada do liner, deve ser utilizado o processo a quente de reparação. Reparações a quente, pneus diagonais e radiais. Para reparação a quente, utilize manchões Vipal a quente RAC ou VD, de acordo com a estrutura do pneu. Os manchões a frio Vipal podem ser transformados em manchões a quente. Para tanto, siga as instruções a seguir. Retire cuidadosamente o filme protetor do manchão, do centro para as laterais, evitando qualquer contato com a ligação. Aplique cimento vulcanizante na ligação do manchão, efetuando movimentos circulares. Aguarde a completa secagem. Revista o manchão com borracha de ligação MBAC. Rolete fortemente do centro para as laterais para evitar oclusão de ar. Recorte a borracha de ligação MBAC aproximadamente 5 mm maior que o contorno do manchão. Tome cuidado para evitar contaminação da ligação. Após o revestimento do manchão, o mesmo deve ser utilizado imediatamente. Este tipo de reparação requer, para processo de vulcanização, máquina seccional ou autoclave. Bom, gente, eu acho que deu para esclarecer algumas dúvidas e relembrar procedimentos. Agradecemos a sua atenção e contamos com o seu apoio para podermos realizar cada vez mais o melhor serviço para os nossos clientes. E se você precisar, consulte a nossa equipe técnica. Vai ser um prazer lhe atender. Obrigado e até a próxima!